Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem um pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a celebração da memória de Nossa Senhora de Lourdes, a bem-aventurada Virgem Maria, ela nos remete a uma experiência mística, a uma experiência de fé vivida por essa jovem francesa, a Santa Bernadette Soubirous, experiência de fé ocorrida exatamente no dia 11 de fevereiro de 1858. Essa aparição da Virgem Maria que se estendeu por alguns meses, naquele ano de 1858. A partir de então, essa pequena cidade, a cidade de Lourdes, na França, se tornou meta de peregrinação. Particularmente, a mensagem do Evangelho ali proclamada atrai muitos peregrinos enfermos, irmãos e irmãs que ali buscam alívio para os seus sofrimentos, mas sobretudo buscam o fortalecimento da fé para lidar com o drama da dor, da enfermidade, da doença, do sofrimento. Como eu dizia no começo desta celebração, a Igreja, no dia 11 de fevereiro de cada ano, celebra o Dia Mundial dos Enfermos. Hoje é o 28º Dia Mundial dos Enfermos. E por ocasião desse dia, o Papa Francisco
publicou uma mensagem cujo título é extraído do Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo 28, quando Jesus diz: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu hei de aliviar-vos." Este é o título da mensagem do Papa Francisco para esse 28º Dia Mundial do Enfermo. Vinde a mim, diz Jesus, todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu hei de aliviar-vos. É convite de Jesus, é promessa de Jesus para todos aqueles que se encontram sob o peso da dor, do sofrimento, da enfermidade. Com tal mensagem, irmãos e irmãs, o Papa Francisco convoca toda a Igreja para a vivência de uma ardente caridade, sobretudo em relação a todos aqueles que sofrem, uma autêntica e uma ardente caridade. Também na sua mensagem, o Papa Francisco agradece, em nome da Igreja, a tantos irmãos e irmãs que promovem um imenso bem aos enfermos, aos sofredores. Irmãos e irmãs que trabalham na área da saúde, médicos, médicas, enfermeiros e enfermeiras, tantos irmãos e irmãs que doam suas vidas, seu tempo, na área da saúde, mas também diversas comunidades religiosas, congregações religiosas, carismas que surgiram para manifestar a misericórdia do bom samaritano que é Jesus, em relação aos enfermos, aos doentes. A Igreja agradece tantos irmãos e irmãs, leigos e leigas que estão envolvidos nas diversas pastorais, pastoral da saúde, pastoral do enfermo, pastorais que visitam os doentes nos hospitais e, sobretudo, em suas casas. São irmãos e irmãs que manifestam a misericórdia do bom samaritano que é Jesus, que quer também salvar, manifestando o seu poder redentor no mistério da enfermidade, procurando aliviar a dor, o sofrimento. São irmãos e irmãs que procuram, com gestos concretos de amor e solidariedade, curar, manifestar o afeto e a ternura de Deus, manifestar a misericórdia de Jesus, nosso Senhor e Redentor. Nesta mesma mensagem, publicada pelo Papa Francisco, por ocasião deste 28º Dia Mundial do Enfermo, o Papa diz que antes de ser um enfermo, antes de ser uma enferma, ali nós temos uma pessoa humana, um rosto humano, uma pessoa cuja dignidade deve ser respeitada, cuja dignidade deve ser promovida e até mesmo defendida. Defendida a dignidade daquela pessoa. Não é simplesmente um enfermo, uma enferma, muito menos um número de um cadastro hospitalar. Não, trata-se de uma pessoa. Nós ouvimos na primeira leitura desta Santa Missa, nesse trecho do primeiro livro dos Reis, esse momento quando Salomão, diante do altar de Deus, faz a sua oração. Depois de ter construído o belo edifício espiritual, belo templo de Deus, o templo de Jerusalém, Salomão faz a sua oração. E na sua oração, como nós ouvimos na primeira leitura, ele reconhece
que nem os céus podem conter a presença, a majestade, a glória de Deus. Muito menos aquele templo que fora construído por mãos humanas. É um templo reservado para o culto de Deus. É um templo reservado para a palavra de Deus ecoar. É um templo reservado para as pessoas fazerem a experiência de Deus. Porém, aquele templo é incapaz de conter toda a majestade, toda a glória, todo o poder de Deus. Bem, diante da oração de Salomão, sem dúvida, ele coloca em evidência o valor desse edifício, o valor desse templo construído por mãos humanas. Agora, irmãos e irmãs, se esse templo construído por mãos humanas tem valor, imaginem o valor de uma vida humana. Imaginem o valor de uma pessoa humana, templo construído pelas mãos de Deus. Imaginem. Nós ouvimos no Evangelho que Jesus censura os fariseus e os mestres da lei porque estavam de tal forma apegados a tradições humanas, a tradições religiosas, a tradições culturais, que infelizmente, por causa desse apego, eles diminuíam o valor da pessoa humana. Eles desmereciam a dignidade da pessoa humana. E é por isso que Jesus o censura veementemente. Se nós, irmãos e irmãs, temos a oportunidade de frequentar a igreja, a casa de Deus, o templo consagrado para o culto divino, o templo consagrado para o louvor de Deus, devemos, portanto, acolher o apelo que a igreja nos faz, para que no dia a dia de nossa vida possamos manifestar também a misericórdia do bom samaritano em relação a tantos irmãos e irmãs que sofrem. Não podemos deixar de valorizar o templo de Deus, esse edifício construído por mãos humanas. Não podemos deixar de valorizar, mas muito menos podemos deixar de valorizar os templos construídos pelas mãos de Deus, o Criador, a vida humana, a pessoa humana. Pela intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, peçamos a Deus, irmãos e irmãs, a graça de viver o testemunho da fé no dia a dia, manifestando a caridade de Deus em relação aos sofredores, nossos irmãos e irmãs enfermos. E como diz o Papa nessa sua mensagem, de um modo especial os enfermos que são pobres, que por diversos motivos não têm nem mesmo condições de enfrentar a fila de um hospital, de uma clínica, de um posto de saúde. Que a igreja seja testemunha da misericórdia do bom samaritano. Que assim seja nas nossas vidas, pela intercessão de Nossa Senhora de Lourdes. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.